Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para o norte de Minas e a nossa super audiência. Para a galera que acompanha pela internet no www.bandmg.com.br/Minas Esporte. Os mineiros que estão aí espalhados pelo país, no Rio de Janeiro, São Paulo e na Bahia. Beijo super especial para vocês. Muito bom estar recebendo todo mundo aqui na tela da Band. Quarta rodada do Campeonato Mineiro. As equipes da capital continuam passando fácil pelos times do interior. O Cruzeiro marcou só no segundo tempo e venceu Ipatinga por 2-0. O Atlético foi a Divinópolis, jogou bem só na primeira etapa e fez 4-2. O América começou cheio de vontade, fez 2-0 no Funorte. Depois, não foi bem, levou o gol e passou um sufoco. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Serginho. Boa tarde. Flávio Carvalho. Boa tarde. Fábio Pinel. Boa tarde. Então vamos lá, conferir com o Fábio Pinel os principais lances da vitória do Cruzeiro sobre o Ipatinga. Jogo que aconteceu no sábado. E autoriza o árbitro. Está valendo o jogo. A bola rola em Sete Lagoas. A melhor opção é Paraná. De frente para o gol. Arriscou o chute. Ranieri cai para fazer a defesa. A bola pelo meio. Chega o Wellington Paulista. Boa devolução. A finalização. Ranieri! Que defesaça do goleiro do Tigre. Evitando o que poderia ser o primeiro gol da Raposa esta tarde. Vem a bola para a área do Ipatinga. Levantamento, desvio. Ranieri no centro do gol. Fez a defesa. Vem bola para a área, o desvio de cabeça, Ranieri. Leandro Guerreiro, boa jogada do Cruzeiro dentro da área. Everton olhou para o gol, puxa para o meio, deixa para Leandro Guerreiro, bateu para o gol, Ranieri. Boa intervenção do goleiro do Tigre nesse ataque do Cruzeiro. Optou pelo lançamento, boa jogada do Cruzeiro, Wellington Paulista, o corte da defesa do Ipatinga. O torcedor pedia pênalti. Ainda o Cruzeiro, cruzamento, Ranieri dá um tapinha. Dudu, pé direito para Wellington Paulista, bateu para o gol, a bola volta em Wellington Paulista. O torcedor pediu pênalti, hein? Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo aqui em Sete Lagoas. Cruzeiro e Ipatinga empatam em 0-0. Ed Carlos dentro da área, o Cruzeiro, Farias bateu para o gol, Ranieri! Boa presença de Farias dentro da área. Aliás, quem estava por ali era o Leandro Guerreiro. Diego Renan. Bola dentro da área. O Alisson dentro da área. Rolou atrás, bateu o Cruzeiro. Afasta o perigo a defesa do Tigre. Thiago Ribeiro. Arriscou de fora da área. Ranieri cai para fazer a defesa. Farias entrou no jogo. Manda para Diego Renan dentro da área. Ranieri. Joga de lado para Thiago Ribeiro. Aberto pela esquerda. Contra ele, Luizinho. Thiago Ribeiro, perna direita. Bateu pro gol. É gol, é gol, é gol. 0! Gol do Cruzeiro. Que golaço, hein? Thiago Ribeiro, aos 6 minutos do segundo tempo. Agora no placar da Band, Cruzeiro 1, Ipatinga 0. O passe é para Pablo. Devolve Paraná. Para o Alisson dentro da área. É gol, é gol, é gol. 0! Gol do Cruzeiro. O Alisson entrou no intervalo para fazer a diferença no segundo tempo. O Alisson, 15 é a camisa dele. Agora no placar da Band, Cruzeiro 2, Ipatinga 0. A bola para Farias dentro da área, bateu pro gol, Ranieri. Vai pintar jogada ensaiada. Rolou Alessandro, chute, a bola fica na barreira. Heron arriscou Fábio no meio do gol. Termina o jogo na Arena do Jacaré. Contra a Caldense, um empate sem gols na primeira etapa, mudanças para o segundo tempo e a vitória por 3-0. Contra o Vila Nova também alterações e a vitória saindo no finalzinho. No clássico voltou para o intervalo com 2 mudanças, chegou ao empate. E hoje, mais uma vez, alterações do intervalo e a equipe mostrando, com 10 minutos do segundo tempo, o potencial que ela tem. Mérito seu de ver, fazer a leitura correta do jogo. Mas fica o questionamento. Por que não pode ser assim desde o início do jogo? É verdade também, né? Eu ressaltar sempre que é importante você vencer, não importa a maneira. Mas o primeiro tempo, a gente perdeu muitas oportunidades. Se sai um gol no primeiro tempo,
você consegue manter a mesma equipe no segundo tempo. De repente, fazer outras alterações até em cima do jogo de terça-feira, que hoje não deu. Não deu para tirar o Paraná, não deu para tirar o Pablo, que quando eu vim para cá, vim pensando, se estiver ganhando, eu preservo. Não deu, porque a gente teve que pôr jogadores importantes para ganhar o jogo. E eu tento ajudar da maneira que eu posso, né? Lógico que tem dias que a gente não tem tanta felicidade, tem outros dias que a gente tem sorte e felicidade, mas o principal é o jogador entrar bem. Mas os primeiros tempos nossos realmente não estão sendo tão bons quanto o segundo. Cuca, muito claro. Aí agora a gente tem que dizer o seguinte, desse nível técnico das equipes do interior do estado. Realmente, mesmo com o Cruzeiro jogando mal, o Atlético jogando mal, a América jogando mal, elas não estão impondo nenhum tipo de dificuldade para que essas equipes saiam com a vitória. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Eu queria agradecer muito ao pessoal que participou da promoção das camisas de Cruzeiro e Atlético. A gente ficou super feliz. Só pelo e-mail foram 10 mil participações. Dá para imaginar como a gente ficou feliz com isso, com você do estado estando junto com a gente, todo o estado de Minas Gerais estando junto com a gente, foi muito bacana. Não dá para a gente mensurar a participação no Twitter também, mas a nossa produção já está providenciando o sorteio e no final do programa a gente vai divulgar aí os vencedores da promoção e eu também vou anunciar a próxima promoção que eu tenho certeza vocês vão adorar. Mas eu queria agradecer muito e repetir os números que para a gente foram super bacanas. 10 mil e-mails para o sorteio. Muito bacana a participação do nosso telespectador, né, Serginho? Mostra a força do Minas Esporte, né, Edmar? Isso é muito importante. Na rua a gente vê só o pessoal mandando abraço para todos vocês, né? E falando a seriedade que é o programa Minas Esporte. E de todo o estado, né, Flávia? Acho que isso é bacana, por isso que eu quis começar agradecendo ao pessoal do norte de Minas, ao sul de Minas, onde a gente tem uma grande audiência. Hoje, pela internet, a gente entrando praticamente com a minerada e eles participaram também em todo o Brasil. Então, para a gente foi muito bacana. Pois é, essa fidelização que a gente tem, né, do nosso ouvinte é muito importante para nós, porque aqui a gente comenta, né, sem querer tomar partido, sem querer favorecer alguém. A gente comenta o que vê, né? Analisa o que vê. Não tem restrição da casa, não tem restrição da nossa diretora maior, que é a nossa querida Dimara. Então a gente, né, é um programa leve, um programa bastante descontraído e o torcedor gosta disso. O torcedor, ele quer ver isso aí. E isso aí, graças a Deus, a gente já faz há muito tempo, né, Di? Exatamente, a participação, Fábio Pinel, quando a gente diz assim, são 10 mil e-mails, né, e a gente não consegue mensurar a participação pelo Twitter, que também foi de número tão igual, quando a gente diz tudo isso, isso é porque o pessoal está interagindo com a gente, ele está participando todos os dias, ele sabe tudo o que acontece por aqui e respeita tudo que o Minas Esporte representa como tradição, com todas as mudanças a que ele vem passando. Eu sempre digo que eu gosto de ter um programa em movimento, e é por isso que o Minas Esporte está chegando onde está chegando. E eu, particularmente, fico muito feliz, né, Dimara? Porque é um retorno que a gente tem do trabalho que está sendo feito. Então, se muitas pessoas participam de um sorteio como esse, prova de que estão assistindo o programa, estão interagindo conosco. E falar em interação, né, é um trabalho que a gente até gosta de fazer, né, Dimara? Você tem seu Twitter, eu também tenho o meu Twitter. Estou fazendo a cabeça do Flávio e do Serginho para que eles também possam aderir à onda do Twitter. É legal, é bacana a gente ter esse contato e a resposta que você, telespectador, dá para a gente é muito importante. Eu, particularmente, estou muito feliz. Afinal de contas, vamos fazer 31 anos no ar, né, Di? 31 anos. Dia 3 de junho. O Minas Esporte está fazendo esse ano. Então, daqui a pouquinho, a gente vai divulgar aí os sorteados da promoção e eu vou anunciar a nova também, que vocês vão adorar. Serginho, quando a gente fala desse jogo Cruzeiro e Ipatinga, a gente tem que dizer que foi difícil tirar principais lances, viu? Porque o jogo foi muito fraco. Aliás, essa quarta rodada não apresentou nada que a gente possa efetivamente dizer como destaque. A gente vê mesmo com o freio de mão puxado de Atlético, Cruzeiro e até do próprio América, os times vencem com facilidade. A gente vendo aqui os melhores lances, com 5 minutos. O lance do Thiago Ribeiro foi aos 6 minutos do segundo tempo. O gol do Thiago Ribeiro. Com 5 minutos, o Cruzeiro tinha chegado mais de 8 vezes. Os times não estão mostrando nada a que vieram para o Campeonato Mineiro. Pelo contrário, estão mostrando uma fragilidade tremenda. A gente pega o time do Ipatinga. O time do Ipatinga tem um conjunto de jogadores que não é tão ruim, não. Era para estar fazendo uma campanha melhor. Concordo. Você pega ali, você fala, pô, o Ranieri, goleiro, o Ranieri que apareceu muito bem aí no América, tá voltando. Aí você pega o Marinho Donizete. O próprio Luizinho. O Luizinho na lateral direita. E ainda não conseguiu se encontrar. E,
quarta rodada, quinta rodada, foi assim. Foi assim da Série B para a Série C. O Ipatinga, se cair para o módulo 2, aí desanda tudo, viu? Desanda mesmo. O Ipatinga, eu sempre acreditei no Ipatinga, sempre gostei do Ipatinga e achei que o Ipatinga ia crescer. Só que chegou no ápice muito rápido e não soube segurar. Não é difícil você chegar lá em cima. O difícil é você se manter lá em cima. E depois, da Flávio Carvalho, quando o pessoal diz assim, todo mundo fala que o Campeonato Mineiro é um laboratório. E é laboratório mesmo, porque se você não tem esse empenho, né, esse investimento do interior, essa força que poderia apresentar uma condição técnica melhor para o campeonato, fica complicado você dizer outra coisa. Pois é, e se você for ver, o Cruzeiro poupou 7 jogadores. 7 jogadores. Né, jogou praticamente com um time misto, já que o Thiago Ribeiro não é titular. Né? Agora, uma coisa impressionante, reestreia do Alessandro. Se o Serginho tivesse no gol e o Fábio tivesse no gol, o jogo seria 2-0 para o Cruzeiro. O que o Fábio fez? Nada. Uma defesa fraquíssima. Fraquíssima. Ele está contando números ali para as suas participações no Cruzeiro. O que mostra a fragilidade do time do Ipatinga. Né? Não sei se o Guilherme vai chegar lá hoje, vai ser apresentado hoje, vai ter condições de reverter essa situação. Né? Porque que eu saiba, ele foi um grande artilheiro, mas milagre eu não lembro dele ter feito. É o primeiro time grande que ele pega. Exatamente, ele não teve assim, um peso ainda como treinador. Não, como Marília. Então vai pegar jogadores mais experientes, jogadores mais rodados. Né? Então a gente torce para que o Ipatinga se recupere. É uma grande força do futebol de Minas, é uma grande cidade, tem um belo estádio, precisa, né, de fôlego aí nesse Campeonato Mineiro. Ganhar a próxima partida, vai jogar em casa, tem que ganhar de qualquer jeito. Né? A gente torce para que isso aconteça. A equipe do Ipatinga, vou até discordar um pouquinho, eu acho que para esse jogo especificamente contra o Cruzeiro, ela até tentou demonstrar uma coisa diferente. Tanto que no primeiro tempo a marcação muito forte para cima de certos jogadores impossibilitou, e também a atuação do Ranieri, a marcação forte e a atuação do Ranieri impossibilitaram que o Cruzeiro saísse vencedor na primeira etapa. O que o Cuca fez? Mexeu na equipe no intervalo e deixou a marcação um tanto perdida. O Ipatinga se complicou nos primeiros 10 minutos, até se encontrar novamente e deixar o Cruzeiro, mais uma vez, em dificuldades para ampliar o placar. Foram os 10 primeiros minutos do segundo tempo que resolveram a partida. Mas o Ipatinga, de uma forma geral, realmente preocupa. Ainda pega o Atlético, tem 3 derrotas, 1 empate, é lanterna do Campeonato Mineiro, uma competição com apenas 11 rodadas, a fase de classificação. Então é realmente uma situação preocupante. Agora, não pense aí que o Guarani e o Funós estão livres, não, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E, na verdade, o que a gente viu do primeiro tempo do jogo do Cruzeiro e Ipatinga foi um jogo morno, chato, difícil de assistir. Marquinhos Paraná explicou as dificuldades enfrentadas pelo Cruzeiro em alguns momentos da partida. Jogar nesse campo aí, a equipe adversária vem sempre marcando bem, né? Esperamos que nesse próximo jogo possamos ter a sorte novamente de fazer o gol logo no começo para dar tranquilidade, a equipe pegar bem a confiança e ter um resultado tranquilo, né? Mas a gente nunca sabe como é que a equipe vai vir, como é que vai fazer o próximo jogo. Mas temos que fazer sempre aquilo que o treinador pede para a gente ir em busca de mais uma vitória. Os jogadores deles marcavam nossos jogadores individualmente, onde a gente ia, acompanhava até o fim. Mas mesmo assim, a nossa equipe teve boas oportunidades. Faltou ter mais um pouco ali de capricho para a gente ter feito o gol. Tá, então, o Marquinhos Paraná explicando que também não tem muita explicação, né? E hoje de manhã já treinamento na Toca da Raposa, porque eles já treinaram e já concentraram para o jogo de amanhã contra o Guarani pela Libertadores. O Gilberto está vetado como atendinista, está vetado para esse jogo, está vetado para o jogo contra o América de Teófilo Otoni no final de semana. Vai se tentar que ele esteja presente no próximo jogo da Libertadores. O Diego Renan veio para a lateral direita, com o Pablo indo para a lateral esquerda. Talvez essa seja a principal mudança. Isso, e o Cuca disse na coletiva... que é porque ele sabe que o Guarani, não quis revelar qual lado, tem um lado ofensivo mais forte. Lado esquerdo, claro. Lado esquerdo do Guarani. É o do Pablo, né? Claro. Porque, pelo que a gente tem visto com o Diego Renan na reserva, né? Só pode ser por aí. Ele não confirmou o time, mas está passando por isso aí, com o Vitorino e o Gil na zaga. O meio com o Marquinhos Paraná, o Henrique, o Roger e o Montilho. E a frente com o Alisson e o Wellington Paulista. É esse o time. Eu já discordo você, então, não posso. Sabe por quê? Porque o Pablo foi para o lado esquerdo, porque exatamente. o Alisson, contra o Estudiantes, foi praticamente o quê? Um guarda-costas
do Pablo na lateral Lembrando direita. que o Pablo veio como lateral esquerdo, esse ano é que ele tem sido utilizado como lateral direito, como volante, está saindo bem na direita. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Alisson no jogo contra o Estudiantes foi mais um lateral, segurando ali atrás, apoiando, certo? Então, por isso. Então, eu acho que ele está vendo o lado esquerdo do ataque mais forte do Guarani do Paraguai. Agora, eu não acredito lado direito dele, porque o Pablo foi para a lateral esquerda. Pois é, mas quem vai atacar... O lado esquerdo é que vai atacar em cima do Diego Renan e ele vai colocar o Alisson como ele fez contra o Pablo. Não. Para dar o suporte? Não acredito. Eu acho que é o lado direito, sabe por quê? Não acredito, não. Porque nós sabemos que a grande dificuldade do Diego Renan é na marcação. Ele é muito bom ofensivamente. Mas ali o Alisson cai pelo aquele setor. Como caiu na partida contra o Estudiantes. O Alisson sempre marca para ele bater de frente com o lateral lá. Mas ele só para bater ele de frente. Mas na marcação ele vai colocar o Pablo, que hoje marca mais do que o Diego Renan. Vai segurar mais por ali. Aí ele não fica com 2 jogadores para fazer a mesma função. Então, só para deixar claro, o lado mais forte do Guarani do Paraguai é o lado direito do ataque. Teoricamente. Na nossa opinião. Eu já penso diferente. Essa inversão só se justifica por isso. E aí eu entendo a inversão. E só se justificaria por isso. Pela análise que ele fez do jogo. E diante da resposta que ele deu na coletiva. Só se justificaria por isso. Agora, sem dúvida alguma, é importante a presença do torcedor amanhã, porque uma vitória deixa o Cruzeiro com 6 pontos. Né? Então, isso aí arranca, dá uma moral muito grande pro time. Baixou o preço dos ingressos. Exatamente, ingresso mais barato, jogo mais cedo, 7h30 da noite. Não é assim tão mais barato. Então, o torcedor vai poder chegar mais cedo em Belo Horizonte. Tem tudo amanhã pra gente ter lá 15 mil torcedores apoiando o Cruzeiro. Mas o jogo mais cedo amanhã só tem um detalhe, né? É ruim para quem sai de Belo Horizonte, o horário, 7h15. Porque para pegar o trânsito na hora do rush, saindo de BH 0h40 ali é um pouco complicado. Vai ser mais para o torcedor que está em Sete Lagoas. Então, amanhã a gente região, né? E região. Então amanhã a gente fala mais desse jogo, a gente tem que continuar com a... E o Atlético segue firme na liderança do Campeonato Mineiro e com 100% de aproveitamento. Neste domingo, o time derrotou o Guarani por 4-2 no estádio Farião, lá em Divinópolis. Com menos de 1 minuto, Neto Berola quase abriu o placar no chute que saiu por cima do gol. Aos 6, depois da bola na trave, o Erle perdeu um gol incrível. Na sequência, o goleiro Fred fez grande defesa na cabeçada de Magno Alves. Aos 12, Serginho perdeu outra chance. Aos 24, o árbitro Átila Carneiro Magalhães marcou pênalti no lance em que Neto Berola pulou na dividida com Gilvan. Ricardinho cobrou e converteu. O Atlético ainda teve outra bola na trave, numa cabeçada de Renan Oliveira, antes de marcar o segundo gol. Novamente, com Ricardinho aos 29, depois de boa jogada de Neto Berola. O terceiro gol saiu aos 36. Magno Alves bateu forte de fora da área no canto esquerdo do goleiro Fred. 3 minutos depois, Neto Berola recebeu belo lançamento na área e tocou com categoria por cobertura, para fazer 4-0. Com a grande vantagem no placar, o Atlético passou a administrar o jogo. Já o Guarani voltou mais ligado e aos 2 minutos diminuiu para 4-1 no chute rasteiro de Luiz Fernando. O Galo quase ampliou novamente com o Ricardinho, mas Fred defendeu aos 14. A equipe de Divinópolis teve mais chances, mas não conseguiu balançar as redes. Luiz Fernando chegou a cobrar falta na trave. A trave evitou também, aos 35 minutos, que Mancini marcasse seu primeiro gol, desde o retorno ao Atlético. Aos 46 minutos, Juninho fez o segundo gol do Guarani, arriscando de fora da área. Final de jogo, Guarani 2, Atlético 4. Átila Carneiro Magalhães, na minha opinião, não foi pênalti. Mas eu queria dizer uma coisinha, é o seguinte, a TV Minas foi quem fez essas imagens lá em Divinópolis para a gente ontem. Nós fazemos um pool das outras emissoras, que não são as detentoras dos direitos, e cada uma vai a um jogo. Esse jogo estava determinado para a TV Minas. A TV Minas teve N problemas ontem no estádio, lá no Farião, no estádio do Guarani. Problemas que a gente vai estar relatando aqui amanhã com mais tranquilidade. Dizer para o pessoal do interior o seguinte, a maior audiência que a gente tem de Divinópolis, o maior carinho que a gente tem pelo Guarani. Vai ficar difícil estar mostrando vocês aqui tudo o que acontece se não houver condição de trabalho para a imprensa. A gente teve várias cabines do estádio ocupadas por quem não era da imprensa. O estádio é de vocês, a situação é sua, quem define são vocês. Só que a mídia que tiver dificuldade para trabalhar aí
não vai mais estar citando o Guarani aqui, não vai mais estar mostrando as imagens de vocês aqui. E aí, como é que fica? Então, a gente precisa ter condição de trabalho nos estádios pelo interior. Isso é uma outra reivindicação que a gente está fazendo em muitos lugares. A gente já questionou aqui várias coisas, vem questionando nível técnico, a arbitragem, mas isso também é uma coisa que precisa ser olhada. Eu tô amigo do rei, né, Edmara? Pois é. Amigo do rei, tem a cabine, aí a imprensa que vai lá para trabalhar, para mostrar. Pois é, acho que... Milhões de Deixa eu dizer uma coisa, nós mostramos a rodada em rede nacional. Exato. A Bandeirantes mostra em rede nacional. Então, se nós continuarmos tendo esse tipo de dificuldade, vai ficar difícil da gente mostrar. Isso é inadmissível. A gente chega no interior aí, a gente tem que pedir licença para as pessoas que estão na cabine. Não pode acontecer isso. Ali são pessoas credenciadas e que precisam trabalhar para levar a melhor informação para vocês. De todas as outras emissoras, era uma emissora que está lá. É uma emissora que está fazendo pupu. Nós não estamos pedindo lugar para todas nós. É uma emissora que está fazendo pupu. Então, é inadmissível que aconteça isso. E voltando para o jogo... E amanhã a gente vai falar mais e vamos mostrar fotos aqui também. Eu tenho certeza que o nosso querido Carlinhos Cruz, você como diretor da MCE também, tem que mandar um ofício para Divinópolis, né? Pela MCE, as providências vão ser tomadas. Agora, eu estou dizendo e alertando a galera lá do estádio, o pessoal do Guarani, que a gente tem o maior carinho, por Divinópolis, mas vai ficar difícil da gente estar mostrando aqui se a gente não tiver condição de trabalho. Né? E o Campeonato Mineiro já está essa maravilha, com esse nível técnico fantástico. E ainda se a gente não tiver condição de imagem para mostrar, é muito complicado. A gente vai estar falando mais sobre isso depois. O Guarani no primeiro tempo muito ruim, muito mal. O Atlético fez o seu jogo na primeira etapa, na segunda relaxou, já veio numa outra história. Então também foi um jogo complicado assistir na segunda etapa. E o Luiz Fernando é o grande jogador, é o mestre, aquele que arma todas as jogadas do Guarani. Mas o Guarani ainda ficou devendo, eu esperava mais do Guarani. Nas duas primeiras rodadas do Guarani foi muito bem e depois caiu como caíram todos os times do interior. O nível técnico está muito ruim, o Atlético ganhou na hora que quis, o Cruzeiro ganhou na hora que quis, o América também teve dificuldades, nós vamos mostrar aí. Mas os times do interior precisam se preparar melhores, porque senão... já caiu Ituiutaba, já caiu América, Ipatinga corre sério risco de cair, times grandes, Caldense caiu, times grandes caindo. Então, a gente tem que saber que eles, esse ano, o ano passado, o ano retrasado, eles sempre reclamavam de dinheiro. Foi melhor. Foi melhor o dinheiro da televisão. Não, estão recebendo boa verba de televisão, já não tem mais desculpa, não. Podem manter o time o ano todo. Claro. Não precisa fazer time só para 3 meses, igual faziam anteriormente. Mas estão fazendo. Estão fazendo e precisam se preparar melhor. Porque senão, um desses aí, cai em 2, né? E todos estão correndo risco de cair. E esse ano eu tenho quase que certeza que nós vamos ter os 4 de Belo Horizonte, né? Porque o Vila é grande de Belo Horizonte, aqui colado com a gente, porque o Vila se arrumou melhor, tem um time mais certo do que os outros, deve ganhar hoje lá em Valadares, o Democrata também não está ganhando de ninguém, vai para a 4ª posição. Agora, o pênalti não existiu ontem em Divinópolis, o Átila está muito mal, todos os jogos que eu vi ele apitando está mal, e a arbitragem, mais uma vez, tem sido um grande problema, né, no Campeonato Mineiro. A gente está aqui falando isso mais uma vez. Agora, o Atlético fez 4-0 no primeiro tempo, sabendo que tem um jogo que vai viajar lá para São Luís do Maranhão. Já foi. Né, já foi embora, essa coisa toda. Não ia correr no segundo tempo. Aí tirou o pé do acelerador e deu chance para a equipe do Guarani. Esperava-se mais do Guarani, sinceramente. Quando o placar de 4-0 no primeiro tempo assustou todo mundo. Jogando em casa, Jogando em casa, perder de 4 no primeiro tempo, assusta todo mundo. E tem mais, se o Atlético insistisse no segundo tempo, podia fazer 5, 6, 7 tranquilamente no Guarani. O detalhe desse jogo, eu acho até, Flávio, que quando o pênalti mal marcado foi assinalado pelo Átila Carneiro, estava 0-0. Aí o Atlético faz 1-0 na cobrança do Ricardinho. O Guarani, jogando em casa, se abre para buscar o empate e até a vitória. Joga para vencer, claro. E abrindo a defesa para uma equipe com qualidade como o Atlético, fica muito exposta na defesa. E foi o que aconteceu. Abriu, tomou mais 3 gols, méritos totais do Atlético, e o pênalti mal marcado, na minha opinião, mudou bem o panorama da partida. No intervalo, aí soma-se tudo que vocês falaram, a questão da viagem para o Maranhão, pensando em Copa do Brasil. O time do Atlético tirou um pouquinho o pé, colocou o Ricardo Bueno, que mais uma vez não entrou bem no time, né? Foi muito mal na partida e puxou o restante dos companheiros nessa maré para baixo. E o Guarani mexeu bem, o Zé Ângelo deu um pouquinho de garra para aquela equipe que aproveitou também esse baixo astral do Atlético na segunda etapa. E aí, na segunda etapa, mostrou um pouquinho de futebol, como destacou o Serginho com o Luiz Fernando, que é o melhor jogador dessa equipe do Guarani. Agora, outra coisa também, Diego Souza, tem que se explicar. Esse ano, fez nada ainda.
certo? Um jogador que custou o que custou. O ano passado também, 1 ou 2 partidas que você pode destacar do Diego Souza. Ele tem entrado mal no jogo, está sendo poupado. Para entrar no segundo tempo, faltando 20, 25 minutos, tinha que mostrar muito mais do que está mostrando. Certo? Então, e o Atlético nega qualquer proposta pelo Diego Souza, aquela história que ontem rolou aí de Vasco, não sei o quê, não tem proposta. O Dorival Júnior já disse que quer contar com o jogador, que ele está buscando sua melhor condição física, então é por aí. Mas até quando ele vai buscar essa condição física? Então vamos dizer uma outra coisa, que o Atlético já está voando para o Maranhão para enfrentar o IAP na quarta-feira, jogo pela Copa do Brasil. Neto Berola, que ontem preocupou porque saiu sentindo o joelho, tudo bem com o Neto Berola, está viajando. A novidade na relação é o Toró. Finalmente o Toró aparece, quer dizer que ele já deve ter diminuído um pouquinho o peso, enfim. Diego Souza e Mancini estão na relação. O Richarlison não está, vamos explicar por quê. Ele está cumprindo suspensão do Campeonato Brasileiro. Próxima competição seguida, Copa do Brasil, realizada pela CBF, então ele tem que cumprir. Ele vai cumprir 2 jogos, ele já tinha cumprido 1, vai cumprir 2 jogos, então está fora. Lima e Jobson fora da relação. O Jobson, porque segundo a assessoria de imprensa do Atlético, teve um mal-estar ainda ontem, então ele está passando por exames e também não está nessa relação. E o Hever voltou, né? Por Hever voltou, o Hever, aí é o Léo e o Hever, acho que aí a zaga não tem nenhum problema. E ele agora, o Hever voltando, ele pode usar aí a formação que ele quer. Quem sabe Léo e Hever, né? Aí nós vamos ver essa zaga, como é que vai funcionar E efetivamente. é o tipo do jogo bom para o Hever voltar, porque o IAP, por melhor que seja, não vai ser melhor que o Guarani, não vai ser melhor do que o time daqui, não. Então o Atlético tem tudo para fazer 2 gols de diferença lá e já trazer o marcador. Mas será que dá para definir tanto assim, olha, não é tanto assim, num desconhecido, né? Mas Porque o futebol do Maranhão já não tem Copa tradição, do Brasil você rola meio no desconhecido. Mas já não tem tradição, de vez em quando aparece um aí que tenta colocar um zebra, mas nos últimos anos não tem conseguido. E ele também deve usar o Jackson na lateral direita, porque não tem o Richarlison, pode fazer o mesmo esquema. É o mesmo que esquema ele com ganhou Serginho e Zé Luiz. Clássico, né? Serginho e Zé Luiz, o Jackson na A lateral velocidade direita. do Neto Berola também aparecendo por ali. Acho que ele pode matar rápido esse jogo. Eu queria só voltar na questão do Campeonato Mineiro, do jogo contra o Guarani, para falar um pouco mais da arbitragem, porque realmente é um problema sério. São 3 pênaltis marcados para o Atlético neste Campeonato Mineiro. 2, aliás, os 3, no mínimo geram discussão. 2 eu tenho certeza que não foram, contra o Funorte e esse contra o Guarani. Contra o Tupi, eu fico até um pouco com dúvida. Você acha, então, tem o do Cruzeiro também. Então, vamos lá. O do Cruzeiro também. Vamos os 3 responder para mim, 4, então, né? a pergunta que eu mais recebi ontem no Twitter, twitter.com/DesmarOliveira. As reclamações do Alexandre Calil no ano passado, tudo que o Calil falou de arbitragem, estão influenciando esse ano? Pode ser que influencie sim. Sabe por quê? Porque os árbitros já entram com medo e, na dúvida, vão dando ali. Tanto para o Atlético e para Cruzeiro também. Não é só o Atlético, especificamente o Atlético, não. Por quê? Zezé Perrella e Alexandre Calil possuem mais tempo na mídia. E eles podem falar mais. E os outros presidentes não. Então, chegando assim, já entra com pressão, já começa com pressão. E tem, sim, prejudicado os times do interior. O time do interior, eles têm 1 minuto depois do jogo para falar e para reclamar. O Zezé e o Calil têm a semana inteira, 10, 15 minutos, né? Os jogadores, né, nos espaços que tem aí nas emissoras, para poder falar do juiz e poder de veto, porque o Cruzeiro vetou, inclusive, o árbitro do jogo contra o Atlético. Está vetado. Cleison Veloso. Certo? O Cleison Veloso. Então, eu acho que o poder de pressão de Atlético e Cruzeiro é muito grande. Agora, nesse início do campeonato, né, o Atlético está sendo mais beneficiado que o Cruzeiro. Eu não digo nem pressão só, eu acho até que a falta de preparo de determinados árbitros tem influenciado também. Falta aos árbitros uma certa qualidade. E peço publicamente ao José Eugênio, presidente da Comissão de Arbitragem, e ao Juliano Lopes Lobato, que está lá auxiliando, para conversar com esses árbitros, porque esses erros não podem continuar. E Atlético e Cruzeiro, que reclamam de arbitragem, neste momento em que são beneficiados até determinado ponto, não propositalmente, mas não terão o direito de reclamar depois, quando a arbitragem começar a errar contra essas equipes. Então vamos lá para o jogo do América, que também teve um pênalti que a gente pode colocar aí nessa história. O América mostrou que continua embalado e segue firme na busca pelo título do Mineiro. A equipe de Mauro Fernandes conquistou a 3ª vitória consecutiva, a bater o Funorte por 2-1 na Arena do Jacaré, na cola do líder Atlético. O América começou o jogo com ritmo forte, abriu o marcador logo aos 7 minutos. O lateral Marcos Rocha pelo lado direito, cruzou para a área. A bola encontrou o meia Camilo, que de primeira e de canhota acertou o ângulo do goleiro Rafael. Um golaço. Reveja o gol de Camilo.
O Coelho continuou a pressão e ampliou a vantagem em cobrança de falta. Aos 12, Rodrigo, também de canhota, mandou uma bomba no canto esquerdo do goleiro e marcou o segundo gol americano. Reveja o segundo gol do América. O árbitro Ronei Cândido Alves marcou pênalti para o Funorte. Peter cobrou a penalidade com chute forte ao lado direito de Flávio e diminuiu para o Formigão. Reveja o gol do Funorte. Final de partida, América 2, Funorte 1. O América também começou o jogo, pedi pro pessoal já posicionar as imagens aí do pênalti, que a gente quer rever. O América realmente começou o jogo, parecendo que ia ser com facilidade, que ia chegar fácil, né? Extremamente ofensivo, o Funorte desesperado. E depois a coisa foi invertendo, foi modificando. Acho que de bom que a gente pode estrear, a volta, que a gente pode destacar a volta do Rodrigo. A gente está falando da questão da lateral esquerda e ele voltou bem nessa situação. Mas olha, aqui, né, foi difícil também. Quinta-feira nós falamos aqui que aí o lance do pênalti. O Mauro Fernandes tinha a solução dentro de casa, que era o Rodrigo na lateral esquerda. Eu achei que não foi pênalti. Eu também achei que não foi. Achei que não foi pênalti. Não foi. E o Preto foi expulso nessa partida, prejudicou o América, porque o Funorte foi para cima e poderia ter empatado o jogo. O árbitro é o Ronei Cândido Alves, né? E ele foi expulso no erro dele, no erro de passe, que ele foi obrigado a fazer a falta depois, aí já tinha o amarelo, tomou o vermelho, foi expulso. Agora, eu vou contar uma coisa para vocês e até para vocês comentarem. O Wagner Oliveira, técnico do Funorte. Meu Deus, que lance é aquele? Como me coloca o pé na bola sem a bola tá deixando, sem ter saído? Ainda mais nós estamos falando de que adoro, um cara super bacana. Gosto mais do Wagner. Gente, por favor. Viu, Wagner? O Wagner tá vendo a gente, eu tenho certeza agora. Né? O Wagner foi um grande atacante do América. Rodou esse Brasil inteiro. Que lance vai fazer foi isso aquele? Agora, o América, no primeiro tempo, deixou de enfiar 4, 5 no Funorte. Foi. Teve chances e mais chances e mais chances. No segundo tempo, mereceu perder o jogo. Certo? Porque o Funorte foi para cima do América, o América com 10, foi para cima. O Flávio fez defesas espetaculares no jogo de ontem. Voltou a ser o Flávio que a gente estava acostumado a ver. Se não fosse ele ontem, o América teria perdido esse jogo e estaria hoje numa situação complicada no Campeonato Mineiro. Mas, Flávio, vamos destacar aqui também a atuação do Camilo, porque quando ele foi contratado, a gente falou aqui que o América começava a se encorpar para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Camilo chegou, deu já uma modificada no meio de campo dessa equipe, marcou um belo gol ontem, por pouco não marca outro belo gol na segunda etapa. É um jogador que está chegando e está dando mais qualidade ao time. Boa. E o Marcos Rocha também, se a gente tiver que destacar, o Marcos Rocha também, bem na partida. Agora, o Mauro Fernandes vai ter muito trabalho com essa equipe. Falando rapidinho, o que a gente pode esperar do líder e do vice-líder nesse clássico de domingo? É óbvio, Atlético e América. Foi o clássico das multidões, é sempre bem esperado, mas hoje o Atlético tem uma maior condição de vencer o jogo. O Atlético está com um time mais acertado e o Mauro Fernandes, como você falou, tem muito trabalho pela frente. Eu também concordo com o Serginho. O time do Atlético, além de ser melhor, o técnico tem mais opções, o técnico do Atlético. Ainda mais para domingo ainda, que ele vai poder contar com quase todo mundo. Né? Então, eu tenho certeza de que vai ser um jogo mais para o Atlético do que para o América. Eu não vou discordar dos companheiros, não. Eu acompanho os relatores. O Atlético, para o jogo contra o América, tem mais condições de sair vitorioso. E olha só, preste atenção então nesse recado que a Natália tem para você. Vamos falar dos sorteados, da promoção das camisas, tem os empates pelo interior do estado. Então, fica de olho aí, não sai daí. Olho no Minas Esporte, olho na Band. Com seu Minas Esporte, empate para Caldense e Uberaba e ainda Tupi e América de Teófilo Otoni. Caldense e Uberaba em Poços de Caldas. Os gols do confronto só saíram na etapa final. Cadu abriu o placar para o Uberaba aos 12 minutos do segundo tempo. Aos 24, Jardel igualou o placar para o time da casa. Na próxima rodada, a Caldense vai ao norte de Minas encarar o Funorte em Montes Claros. Já o Uberaba enfrentará o Tupi em casa. E jogando em Juiz de Fora, o Tupi não passou do empate por 1-1 com o América de Teófilo Otoni. Michel Cury abriu o placar para o Galo Carijó aos 11 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Rogério Ávila, aos 34, buscou igualdade para o América. Na próxima rodada, sábado que vem, o América de Teófilo Otoni recebe o Cruzeiro. Já o Tupi, no dia seguinte, vai ao Triângulo Mineiro pegar o Uberaba. E hoje ainda tem Democrata e Vila Nova lá em Governador Valadares. Sem muita mudança, né? O que a gente vai comentar? Caldense? Não, porque se o Vila ganhar, o Vila entra no G4. Ah, não, sim, desse jogo, né? Toma o lugar do Guarani.
O 46 pontos. 46. E ganha no critério de desempate do América Teoflotone, que também tem 6 pontos e está em 5º lugar ali. O América Teoflotone também começou bem, depois deu uma escorregada, volta aí a empatar. Vamos esperar aí. Eu tô vendo os times do interior muito mal. Vai ser uma disputa para essa última. E o Uberaba, que a gente esperava mais um pouquinho, o Uberaba está na Copa do Brasil, já passou a primeira fase. O Ipatinga vai estrear na Copa do Brasil ainda. Sem precisar da segunda partida. E falta o Ipatinga estrear na Copa do Brasil, o Atlético estrear quarta-feira. Né? Mas, sinceramente, aqui, a única esperança da Copa do Brasil para nós, pelo que a gente está vendo aí, é o Atlético. O resto, sinceramente, eu não tenho a menor esperança. E eu ainda fico impressionado com a diferença que está sendo... Aliás, a falta de diferença que está sendo jogar em casa. 24 partidas já realizadas no Campeonato Mineiro e apenas 7 equipes mandantes conseguiram vencer em casa. É impressionante esse número. As equipes do interior estão decepcionando muito nessa temporada. Se você for contar quantas vitórias do América e do Atlético e do Cruzeiro em casa. Vamos contar as vitórias amanhã? Deixa eu só apresentar aqui quem ganhou a promoção. Vamos contar as vitórias. Fora de casa também. Vê se o Uberaba lá. A gente conta as vitórias amanhã. Vamos ver aqui os vitoriosos da nossa promoção das camisas. A gente vai começar pelo e-mail, que é o sorteio minasesportes@band.com.br. Na tela, os vencedores, sorteio feito pela nossa produção. E o pessoal agradecendo demais, 10 mil e-mails. O Edlinger Vinícius, ele foi no e-mail, o e-mail dele foi o de número 1314. O Sidmar Oliveira, o e-mail dele foi o 2222. Tá aí bacana, parabéns para os dois. Eles ganharam as camisas do Cruzeiro. As camisas do Atlético, também pelo e-mail, o Marcos José Pereira da Silva, o e-mail dele foi o de 5.055. E o Wellington Kerley Gomes de Andrade, 8.003, o e-mail dele. Então, esses são sorteados pelo e-mail. Agora, pelo Twitter, twitter.com/minasesporte. Wesley Mendes, ele vai receber uma DM da nossa produção. O Clóvis Silva e o Gustavo Felipe. Eles ganharam as camisas do Cruzeiro, as 3 camisas do Cruzeiro pelo Twitter. E as camisas do Atlético, o Lucas de Freitas e o João Vitor, os dois também vão receber o contato da nossa produção via Twitter, pela DM. Parabéns a todos vocês, agradecendo muito a participação de vocês. Amanhã eu vou anunciar que o nosso tempinho está curtinho. Nós vamos vir agora com as promoções da camisa do Alex, as novas camisas do Fener, e a gente vai estar falando para vocês amanhã como é que vai ser essa promoção. Agradecendo demais a participação de todo mundo, tá bom? A gente está indo embora. Boa tarde, Serginho, Flávio Carvalho, Fábio Pinel. Boa tarde. Vem aí hoje sob o comando de Jax Leal, Minas Urgente. Beijo, Jax. Bom programa. Na sequência tem a Bianca Lajo. Tudo de bom.